Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Atos, capítulo 9, onde nós estaremos assim, dando continuidade do capítulo 9. Ontem nós vimos como foi a convenção de Paulo, não é verdade? Como foi que ele encontrou ali Jesus Cristo indo a caminho de Damasco com aquelas cartas para prender, para matar ali aquele povo que estava falando em nome de Jesus. A gente viu que Deus enviou ali, Jesus Cristo enviou ali o profeta Ananias, que colocou a mão nos seus olhos e as escamas caíram dos olhos dele e ele foi batizado e ali ele se tornou uma bênção nas mãos do Senhor Jesus Cristo. A gente vai dar continuidade do versículo 18, quando ele diz: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista e levantou-se e foi batizado. Agora a gente vai ver o perseguidor torna-se perseguido. A gente viu, como eu falei, a convenção de Saulo no caminho de Damasco. Agora a gente vai ver o perseguidor torna-se ser perseguido. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que ouvia estavam atônitos e dizia: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Para isso veio aqui, para os levar preso aos principais do sacerdote. Saulo, porém, se esforçava muito, mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardava as portas tanto de dia como de noite para poderem tirar-lhe a vida. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temia, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos, e eles contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicava, andando no temor do Senhor e na sua consolação do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Dando continuidade, como eu falei aqui nesta passagem, a gente vai ver que Paulo agora, depois daquele encontro que ele teve com Jesus Cristo, agora as escamas tinham caído dos olhos dele, agora ele começou a pregar a palavra. No versículo 19 vai falar: e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com o discípulo que estava em Damasco, e logo na sinagoga pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Olhe a transformação de Paulo aqui. Um homem, como a gente viu, que perseguia os evangelhos, um homem que ali prendia
os cristãos. O homem que ali estava matando as pessoas que professavam o nome de Jesus Cristo. Agora, depois que ele tem um encontro verdadeiramente com Jesus Cristo, ele agora passa a pregar. E antes disso, o versículo 19 vai ser bem claro. A narrativa vai nos falar que ele, tendo comido, ficou confortado e esteve Saulo alguns dias com o discípulo que estava em Damasco. Ele foi para Damasco para fazer algo de ruim aos olhos do Senhor, mas agora que ele se converteu, agora que as escamas caiu dos olhos dele, ele agora poderia passear, ficar no meio dos discípulos, ali o qual ele foi pegar para prender, para matar. O que eu aprendo com isso, o que eu posso aplicar com essa passagem na minha vida, que eu tenho que verdadeiramente me colocar nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Quando eu decido que eu agora vou professar que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida, eu tenho que agora andar como Ele andou. Aquilo que eu fazia, eu tenho que reconhecer que estava errado. Aquelas palavras que eu professava, aquele comportamento que eu tinha, as vestes que eu tinha, agora não condiz mais com a vida que eu escolhia seguir. E a vida que eu escolhi seguir foi servir a Jesus Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por Paulo foi assim. Ele decidiu agora a deixar ser usado, porque Jesus disse para Ananias, aquele ali é um vaso escolhido, e ele vai ver como é sofrer pelo Evangelho. E aqui Paulo agora vai para a sinagoga, agora não para desfazer o culto. A sinagoga era como se fosse hoje, no tempo de hoje, uma igreja. Paulo agora entrava naquela igreja antes para acabar com aquele culto, para prender aquelas pessoas que estavam ali. Mas agora Paulo entra na sinagoga, e olha o que a palavra vai dizer: e logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Olha que transformação, meus irmãos, aconteceu na vida de Paulo. Agora ele está ali na igreja, não para destruir, não para prender, mas para pregar. Pregar o quê? Pregar a Jesus que este era o Filho de Deus. Quando logo no começo desse capítulo 9, a Bíblia vai nos falar que no versículo 2, ele vai dizer: e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, que homens, que mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Agora Paulo volta para o mesmo cenário, para o mesmo lugar, onde ele era ali destruição, onde ele era maldição, e agora vai e não tem mais o evangelho, o cristianismo como uma seita, mas tem a pregar, a professar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o que eu aprendo, meu irmão, com isso, o que este capítulo quer falar comigo, o que este que era perseguidor se torna agora perseguido, vai falar a minha vida, porque eu tenho que professar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque nos lugares que eu ia, que ali eu desonrava, que ali eu não acreditava que ele era Filho de Deus, que eu estava me comportando de uma maneira mundana, agora eu tenho que voltar para as mesmas pessoas, para os mesmos ambientes, agora não como eu era, mas como hoje eu sou um servo de Deus, e que a presença de Deus possa tomar conta daquele ambiente. Foi isso que aconteceu com Paulo.
Foi isso que aconteceu com Paulo, quando a Bíblia vai nos dizer que ele agora ia para a sinagoga para pregar a palavra de Deus, para anunciar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Mas no 21 vai falar: todos os que ouvia estavam atônitos e dizia: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Para isso veio aqui, para os levar preso aos principais dos sacerdotes. Olha como todos ali estavam. Não é este homem aí que prendia todo mundo que professava o nome de Jesus? Não é esse que vinha com cartas para agora levar preso aqueles que estavam ali pregando o nome de Jesus? Aqueles que estavam reunidos em nome de Jesus? Não era este? Olha como o povo falava, trazendo para o contexto que nós vivemos hoje. Tem pessoas que ao verem nós se converter, vai falar uns aos outros: não era este que andava ali bebendo, não era este que andava ali se prostituindo, não era este que andava mentindo, não era este que andava escandalizando o nome do Senhor, agora está pregando a palavra do Senhor. Porque eles não estava ali ligado talvez na transformação que Jesus Cristo fez na vida de Paulo, assim como hoje tem pessoas que, ao invés de ver o que Jesus Cristo fez na nossa vida, começa a fazer um pré-julgamento, se esconde atrás da Bíblia. Não é nada disso que ele está falando. Pessoas que não acreditam na nossa convenção e querem fazer de qualquer forma que nós paramos. Mas assim como fizeram com Paulo, assim como fez com ele, fazem hoje com nós também, mas só que nós temos que tomar o exemplo de Paulo. Paulo não parou, e Paulo foi uma bênção nas mãos de Jesus Cristo. E Paulo tirou ali o cristianismo do centro do judaísmo e levou para os gentios e para os confins da terra. Paulo deixou o seu legado. Paulo foi um instrumento na mão de Deus. As cartas de Paulo mexem com os nossos corações até hoje, mas hoje não vamos escrever uma Bíblia, não, porque não precisamos, já está escrita, mas hoje as pessoas têm que ler as cartas vendo as nossas vidas, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, o modo de pensar. Porque veio muita tribulação para Paulo. Se a gente der continuidade às cartas dele, o que ele escreveu, como foi que ele foi preso, a gente vai ver as tribulações que Paulo passou. Não diferente da que nós passamos hoje. Mas Paulo se manteve firme. Paulo não deixou que o inimigo, que as pessoas atribulasse a sua mente, porque Paulo sabia no Deus que ele estava crendo e sabia quem foi que chamou ele. É por isso que nós temos que tapar nossas brechas. É por isso que quando Deus agora dá ordem para Noé: ó Noé, faça a arca, e do tamanho que ele mandou fazer, mandou chamar os animais, mas ele falou: passe betume, para que a água não entrasse pelas brechas daquela arca. E nós temos que tapar as nossas brechas. Quando aquilo que nós estamos vendo na nossa frente não tem solução, Deus mostra a solução. Quando tudo parecer que está perdido, Deus vai lá e mostra o que Ele é capaz de fazer.
Ele é o Deus do impossível. O que nós temos que fazer, meu irmão, é ter fé, é acreditar, é como Paulo fez. Olha o que a palavra vai dizer. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era Cristo. Paulo, enquanto as pessoas estavam falando dele, mas não é esse, fazendo pré-julgamento, ele era aquele que matava, ele era aquele que prendia, veio com carta. Paulo estava se esforçando. E muitas das vezes nós paramos de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é pregar por todo mundo o Evangelho, que é fazer discípulo, que é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que Ele tem mandado, e Ele nos faz uma promessa, que eis que estou convosco até a consumação do século. Às vezes nós paramos para dar ouvido a essas pessoas que é igual um sepulcro caiado. Oco por dentro, não faz, não chega em lugar nenhum e não quer que ninguém faça e não quer que ninguém chegue. Paulo nos mostra como nós temos que fazer nesse capítulo 9. Olha que a palavra vai dizer: Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era Cristo. Ele não estava se preocupando em provar o que as pessoas estavam falando dele, se ele era aquele ou não, mas ele estava se esforçando em provar que aquele era Cristo, que o Evangelho tinha que ser pregado, que a palavra tinha que ser transmitida. Paulo estava se esforçando para que o Evangelho fosse adiante, diferente de mim e de você, que quando levanta alguma calúnia, algo que a gente não se agrada, a gente quer fazer das tripas corações para provar que nós estamos certos, para provar que nós estamos falando a verdade, quando a Bíblia vai nos dizer lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho do Homem te libertou, verdadeiramente sereis livre. Eu nem você, meu irmão, temos que provar nada para ninguém, porque nós conhecemos a verdade. O que nós temos que fazer é nos esforçar para que o Evangelho seja pregado. Não importa de que forma é, se é nos púlpitos, ou se é nas esquinas, ou se é através dessa live, não importa, o Evangelho tem que ser pregado. E Paulo se esforçava para isso, mas a palavra continua dizendo: e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para matar, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Aqueles homens estavam vendo o esforço de Saulo, de Paulo, estava vendo que ele não estava dando ouvido para aquelas pessoas que estavam duvidando dele, e ele começou a pregar o Evangelho e mostrar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Mas aí começaram a tramar, começaram a tomar conselho entre si. Quem, meu irmão? Os judeus. Aqueles que tinha medo de Saulo quando chegava para destruir o culto, para levar preso, saia todo mundo correndo. Mas agora que o homem se converteu, que o homem agora não precisava mais acabar com aquele culto, agora eles queriam tirar a vida, porque ele estava pregando, fazendo algo que muitas das vezes muitos não estavam fazendo ali. Estava no seu comodismo, mas Paulo estava se esforçando para que a palavra fosse passada adiante.
E eles tiveram raiva, e eles tiveram inveja, e eles tramaram em tirar a vida de Paulo. Mas a palavra de Deus diz que aquele que teme ao Senhor, Deus acampa o anjo ao seu redor, que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você, meu irmão, não será atingido. É assim que a palavra fala. E aí chegaram até a ele, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam a porta tanto de dia como de noite para poderem tirar a vida dele. Eles ainda guardavam a porta daquela cidade. Ficava pelo dia, outros ficavam pela noite, para quando Paulo saísse da cidade, eles pegaram e queriam pegar para matar. Mas olha o que aconteceu. Tomando-o de noite, os discípulos e desceram dentre um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. Aqueles discípulos que acreditavam em Paulo, que ele agora era convertido, que ele estava pregando a palavra, agora teve uma ideia, uma estratégia em colocar ele dentro de um cesto e tirar ele da cidade pelo muro, enquanto estava ali montado aquela guarda para tentar pegar ele pela porta. Ele saiu pelo muro, mas ali, quando ele chegou em Jerusalém, procurava se ajuntar com os discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. Agora ele procura se juntar com os irmãos, com os discípulos, mas eles não queriam que Paulo ficasse com ele porque temia. É por isso que Paulo teve que se esforçar e trabalhar mais do que os outros, para mostrar que ele verdadeiramente teve uma conversão genuína ao Senhor Jesus Cristo, que ele abandonou aquela vida pecaminosa para agora servir a Deus. Nem os discípulos queriam estar junto de Paulo, porque temia que ele não estava convertido. Muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes tem pessoas que duvidam do nosso chamado, que duvidam da nossa convenção. Mas o que eu quero dizer é que mesmo estas pessoas duvidando, há um lugar preparado para nós lá no céu. Aleluia, glórias a Deus. Há um lugar preparado. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem só vê o que está por fora, mas Deus vê o coração. E a palavra continua dizendo: então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Só vai acreditar na sua convenção aquele que é convertido. O Espírito Santo de Deus testifica aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Aquele discípulo que ali estava formado não queria andar com Paulo, mas quando Barnabé tomou ele e levou até os apóstolos acolheu. Barnabé começou a contar como foi a convenção dele, como foi que Jesus Cristo falou ali no caminho de Damasco, como foi que tudo aconteceu, como alguém acreditou em Paulo e agora ele poderia entrar e sair. Agora ele falava ousadamente no nome de Jesus e ele andava com os apóstolos em Jerusalém e entrava e saía. Só vai acreditar na sua convenção aquele que é convertido,
Só vão acreditar no seu chamado aquele que tem um chamado, porque Deus não é um Deus de confusão. E aqui eu aprendo que Paulo agora poderia entrar em Jerusalém, sair, falar da palavra ali abertamente. E falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesaria e enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicava, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Olha o que o versículo 29 vai nos dizer, que Paulo agora falava ousadamente no nome de Jesus, falava e disputava também com os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Porque é assim. Tem pessoas que não conseguem ouvir a verdade. Tem pessoas que vão tentar não tirar sua vida material, mas espiritualmente tentar matar os planos que Deus tem para sua vida. Mas assim como Paulo, fale da palavra ousadamente, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia. Então fale a palavra de Deus. Seja convertido primeiro. Tenha uma experiência genuína com Deus. Aquilo que você tem dificuldade em entender, em aceitar, dobre seu joelho, que Deus lhe dá sabedoria para você entender. E Ele dá e não lança no rosto. E Paulo falava e disputava contra os gregos, mas eles procuravam matar. Sabendo, porém, os irmãos acompanharam até Cesaria e enviaram a Tarso. Tiraram Paulo de Jerusalém, porque ali era muito grande a fúria do inimigo contra a vida de Paulo. E ali eles colocaram Paulo ali em Tarso, enviado para Tarso, porque ali ele poderia falar da palavra. E o versículo 31 vai fechar esta bela reflexão, quando ele vai dizer: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicava, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Oh, aleluias, glórias a Deus. Que coisa maravilhosa. Assim, pois as igrejas de toda a Judéia, da Galiléia, de Samaria tinha paz. Por que, meu irmão, tinha paz? E eram edificadas e se multiplicava, porque aqui tem um segredo neste versículo. Aqui tem a chave que pode virar a sua direção. Você tem que virar a chave, porque essas igrejas deram certo, porque tinha paz, porque andava no temor do Senhor. E Paulo saiu na Galiléia, na Judéia, em Samaria, edificando as igrejas no temor do Senhor, e as igrejas tinham paz. E hoje nós vimos um contexto que muitas igrejas estão vivendo ao contrário, porque perdeu o temor. E quando eu falo igreja, não falo nem naquelas paredes, porque a igreja somos nós. Nós somos o templo feito por Deus. O Espírito Santo não habita em templo feito por mão de homens, mas habita em templo feito pela mão de Deus.
Nós somos imagem e semelhança de Cristo Jesus. E em nós habita o Espírito Santo. E nós temos que ter paz. A Bíblia está nos dizendo que nós temos que ter paz, que nós temos que ser edificadas e multiplicadas andando no temor do Senhor. O que é multiplicar? É transmitir essa paz que Jesus Cristo nos dá. Jesus vai nos dizer: não dou a paz como o mundo dá. Uma paz passageira, uma paz momentânea. Ele dá uma paz porque Ele é a paz. E nós temos que multiplicar na vida dessas pessoas que andam aí sem paz, em guerra, com ódio, em tristeza. Mas para que eu e você seja essa paz na vida de outra pessoa, nós temos que ter o temor do Senhor e a consolação do Espírito Santo. É Ele que nos consola. Este versículo, este capítulo 9, vai nos ensinar que nós temos que andar no temor e que o Espírito Santo de Deus é que nos consola. Finalizo dizendo, neste versículo 31, pois as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e era edificadas e se multiplicava, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Quer ter paz? Quer andar na consolação do Espírito Santo? Ande no temor do Senhor. Deixe tudo que desagrada a Deus, porque Deus lhe deu uma nova roupagem, Deus te deu um novo pensamento, Deus te deu um novo linguajar, Deus te deu um novo comportamento, porque você é templo do Espírito Santo e Ele habita em você. E nós temos que andar como Ele. Que o Espírito Santo de Deus possa completar o que faltou nesta mensagem. Que Jesus Cristo nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus.